Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Objeto de conhecimento: problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental: métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. E o detalhamento: química ambiental, parâmetros qualitativos e quantitativos de poluentes na água, solo e ar. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, vamos falar aqui nessa nossa aula a parte de química ambiental, principalmente sobre a água, é o que nós vamos tratar aqui. Por quê? Porque a água é o constituinte mais abundante da Terra, né, do nosso planeta Terra. E é o ingrediente essencial da vida. Sem água, a gente não consegue sobreviver. Então, aproximadamente 70% da superfície terrestre ela se encontra coberta por água. A gente observa aqui pelo nosso globo terrestre, né? Então, cerca de 70% é coberto por água. Só que desses 70%, menos de 3% do volume de água existente são de água doce, ou seja, a maior parte ela está concentrada, dessa água doce, ela está concentrada em geleiras polares e em neves nas montanhas. Então, restando aí somente uma pequena porcentagem das águas superficiais disponíveis para o uso do planeta. E é por causa disso, dessa pequena porcentagem disponível para o nosso planeta, que nós vamos aqui ver qual é o maior rio, né, do nosso país. Observem aqui. Falando em água doce, nós estamos aqui nesse encontro das águas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar no encontro das águas. Por quê? Porque estamos falando aqui. Porque o Brasil, ele é um país privilegiado com relação à disponibilidade da água. Por quê? Porque ele detém cerca de 53% do manancial de água doce que é disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas, né? Então, os climas equatorial, tropical e subtropical que atuam sobre esse nosso território, né, o território brasileiro, esse clima proporciona elevados índices pluviométricos, ou seja, índices de chuvas. A gente sabe que na Amazônia 6 meses são meses de chuva e 6 meses que não tem assim chuva, que é a seca, né? Aí, então, por causa disso que a gente tem o maior rio do mundo, por causa desses elevados índices pluviométricos, ou seja, de chuva. No entanto, mesmo com grande disponibilidade desses recursos hídricos, o nosso país sofre com a escassez, né? Sofre com a escassez de água potável em algumas regiões. Então, tem regiões do nosso país que não têm água potável. Então, é por isso a importância da gente compreender, da gente estudar aí realmente o que é água potável. Vamos ver o que é mais ou menos o conceito de água potável. Né? Para ver o conceito de água potável, que é a água que é boa para o nosso consumo, para que ela seja, né, boa realmente para o nosso consumo, seja considerada água segura, a qualidade da água ela deve atender a alguns critérios, ou seja, são os padrões de qualidade da água. Por quê? Porque a gente usa água durante todo o nosso dia, da hora que a gente acorda, toma um banho, vai escovar os dentes até a hora de dormir, que escova os dentes para dormir. A gente precisa da água, né? Para consumo, para banho, para preparar refeições, para lavar as mãos, para muitas tarefas do nosso dia a dia. A gente precisa da água. Mas, para isso, precisa ter esses padrões, porque os teores máximos de impureza
permitidos da água, eles são estabelecidos em função dos seus usos, depende de onde a gente vai usar, como que a gente vai usar essa água. Então, esses teores, eles constituem os padrões de qualidade da água. A gente precisa saber quais são esses padrões. E qual é o objetivo? Eles são fixados por entidades públicas, a Anvisa, Agência Nacional de Água, com o objetivo sempre de garantir que a água a ser utilizada, ela tenha, para determinado fim, ela não contém impurezas. Para quê? Para não prejudicar a nossa saúde. Então, a gente precisa ter, sim, um padrão de qualidade da água, dependendo ali de como que a gente vai usar. Então, os padrões de qualidade da água, eles variam para cada tipo de uso, certo? Por exemplo, os padrões de potabilidade, ou seja, a água destinada ao abastecimento humano, eles são diferentes dos padrões de balneabilidade. O que é de balneabilidade? É aquela água que é destinada para fins de recreação, né? Quando a gente vai, eu vou para um banho, dia de domingo vai para um banho. Então, os padrões de qualidade de potabilidade, que é aquela que a gente consome, é diferente de balneabilidade, que, por sua vez, também não são iguais aos estabelecidos para a água de irrigação. Né? Quando a gente vai trabalhar na lavoura, trabalhar com alimentos ali, são outros padrões de qualidade. E também a água destinada ao uso industrial, outro tipo de padrão de qualidade. Então, até mesmo nas indústrias, existem requisitos que eles são variáveis de qualidade, dependendo do tipo de processamento e dos produtos que a indústria exige. Se, por exemplo, é uma indústria de refrigerante, uma indústria de alimentos, o padrão de qualidade é um. Se for uma indústria, por exemplo, de automóveis, de pneus, né, de polímeros, os padrões de qualidades ali são outros. Então, a gente precisa compreender quais são esses tipos de padrões e para qual uso é destinada aquela água. Então, como a gente está falando de padrões de qualidade, a gente precisa conhecer aqui os padrões. Quais são esses padrões de qualidade? Observem aqui, quais são esses padrões. Os padrões de qualidade da água são, a água, na verdade, ela contém geralmente diversos componentes, né? Então, os padrões de qualidade, parâmetros físicos, parâmetros químicos, parâmetros biológicos, né? Então, isso depende muito de onde provém do ambiente, se é do ambiente natural, ou se foram introduzidos ali a partir de atividades humanas, dejetos. Então, e a gente observa aqui quais são esses padrões. Cada um tem um certo padrão. Então, para caracterizar uma água, são determinados esses parâmetros, né? Parâmetros físicos, parâmetros químicos e parâmetros biológicos. Então, esses parâmetros, eles são indicadores de qualidade. Então, da água que significa o quê? Que constituem impurezas que alcançam valores, às vezes, superiores aos estabelecidos para um determinado padrão, para um determinado uso. Então, às vezes, os valores não estão ali corretos desses padrões de qualidade, certo? Então, como são 3 tipos, nós vamos estudar aqui os 3 tipos. Os parâmetros físicos, os parâmetros químicos e os parâmetros biológicos. Vamos conhecer primeiro os parâmetros físicos. Observem quais são os parâmetros físicos. Os parâmetros físicos de qualidade da água, eles são condutividade elétrica, temperatura, turbidez, cor, sabor e odor, sólidos, que esses sólidos eles podem ser divididos em sólidos em suspensão ou sólidos dissolvidos. Então, por exemplo, aqui, a condutividade elétrica. Nenhum deles aqui, observe, são os parâmetros físicos. Nenhum deles aqui está assim necessariamente dependendo um do outro. Estou mostrando para vocês quais são. Por exemplo, a condutividade elétrica. Vamos ver o que é o conceito de condutividade elétrica. É a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica. Esse parâmetro ele está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da água. Esse é o parâmetro físico, condutividade elétrica. O que é turbidez? Turbidez é a presença de matéria em suspensão na água, como, por exemplo, a argila,
se de substâncias orgânicas finamente divididas, né, organismos microscópicos e outras partículas. E, nesse caso, o padrão de potabilidade é uma turbidez inferior a 1 unidade, ou seja, o quanto a água está ali límpida e a gente consegue enxergar uma água assim bem limpinha, isso que é turbidez. Quando ela está, às vezes a gente diz, a água está turva, né? Você vê, pega um copo, essa água está turva, ela não está bem limpinha, quer dizer que ela não está obedecendo ao parâmetro físico de qualidade, que é a turbidez. Vamos ver agora o parâmetro cor. Sim, porque é necessário seguir um parâmetro. A água, para ela ser boa, ela não tem que ter cor, certo? Então, resulta da existência na água de substâncias em solução. Pode ser causada pelo ferro ou manganês, pela decomposição de matéria orgânica da água, principalmente os vegetais, pelas algas ou pela introdução de esgotos industriais e domésticos. Qual é o padrão de potabilidade? Intensidade de cor inferior a 5 unidades. Ou seja, quando a gente pega ali a água e você acha que essa água está amarelada, já sabe que ela não está no seu padrão de qualidade. Ah, tem alguma coisa, essa água está meio alaranjada. Não está no padrão de qualidade. Por quê? Para ela estar no padrão de qualidade, ela precisa estar límpida, ela não tem que ter cor. A água, para a gente beber, né, para a gente consumir, ela não tem que ter cor, não tem sabor, não tem cheiro. Então, por isso que temos que seguir alguns parâmetros de qualidade. Vimos a cor. Agora, um outro parâmetro, sabor e odor. E quando a água tem sabor e odor, quer dizer que resultam de causas naturais. Por exemplo, as algas, vegetação em decomposição, bactérias, fungos, compostos orgânicos, como, por exemplo, gás sulfídricos e sulfatos, e também artificiais, que são aqueles esgotos domésticos e industriais. O padrão de potabilidade da água, completamente inodora, ou seja, não tem sabor, não tem cheiro, é inodoro. Então, se você está sentindo um cheiro, se você está sentindo sabor, essa água está com gosto de laranja, está com gosto de sal, quer dizer que não está ali atingindo o padrão de potabilidade, né? O padrão de qualidade da água, certo? Um outro padrão também, aqui o de parâmetros físicos, temperatura. A temperatura medida da intensidade de calor é um parâmetro importante porque influi em algumas propriedades da água, como, por exemplo, densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido, com reflexo sobre a vida aquática. Então, a temperatura pode variar em função de fontes naturais, energia solar e fontes antropogênicas, ou seja, aquelas ali que são resultadas pelo homem, despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas. Ou seja, a água, se ela está numa temperatura elevada, ela pode fazer mal ali para a vida aquática, pode matar, por exemplo, as algas, pode matar os peixes. Então, ela precisa ter uma temperatura ideal para ter vida ali na água, certo? E, por último, aqui do parâmetro físico, são os sólidos. Os sólidos são dissolvidos em sólidos em suspensão, são divididos, em sólidos em suspensão e sólidos dissolvidos. Vamos ver o que são os sólidos em suspensão. Os sólidos em suspensão, resíduo que permanece no filtro de asbestos após a filtragem da amostra. Então, eles podem ser divididos em sólidos sedimentáveis, ou seja, aqueles que sedimentam após um período T de repouso da amostra, ou seja, vão lá para o fundo do recipiente. Isso que é sedimentação. E os sólidos não sedimentáveis somente podem ser removidos por processos de coagulação, floculação e decantação. São aqueles que não foram para o fundo ali do recipiente, principalmente no tratamento de água. E os sólidos dissolvidos, o que são os sólidos dissolvidos? Vamos ver. Os sólidos dissolvidos, é o material que passa através do filtro. Então, vai tentar filtrar, mas o material passou. Então, representam a matéria em solução ou em um estado coloidal presente na amostra do efluente, aquilo que a gente não vê. Então,
Por isso que existem esses outros parâmetros de turbidez, de cor, de sabor e odor, porque às vezes podem passar alguns sólidos que eles estão completamente dissolvidos, a gente não consegue ver e eles podem prejudicar a nossa saúde, certo? Esses foram os parâmetros físicos de qualidade da água. E agora nós vamos conhecer os parâmetros químicos de qualidade da água. E para isso eu trouxe uma pessoa especialista em água. Vamos assistir ao vídeo. Olá, eu sou Rita Milene, sou química do Laboratório de Limnologia da Universidade Federal do Amazonas e vou falar para vocês sobre alguns parâmetros químicos que indicam a qualidade da água. Os parâmetros químicos que indicam a qualidade da água são pH, condutividade elétrica, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, que é o DBO, nitrito, nitrato, amônia, que são os compostos nitrogenados, ortofosfato, fósforo total, que são os compostos ortofosforados, e os metais pesados, entre outros. O pH, ele é uma escala métrica, uma escala numérica que indica a acidez ou a basicidade da água. A escala de pH ela varia de 1 a 14, sendo que o pH 7 ele indica uma água neutra, e abaixo de 7 água ácida e acima de 7 uma água básica. A condutividade elétrica ela indica a quantidade de íons presente na água. E ela pode ser medida através de um aparelho que se chama condutivímetro. O pH, ele também pode ser quantificado através de um aparelho que se chama medidor de pH ou pHmetro. Uma amostra da água, ela é colocada no aparelho, o eletrodo ele vai fazer essa leitura e vai indicar se essa água ela é básica, neutra ou ácida. O oxigênio dissolvido ele pode ser medido ou determinado na água por um método químico ou medido com um aparelho chamado medidor de oxigênio dissolvido ou oxímetro. O nitrito, o nitrato e o nitrogênio total e a amônia eles são quantificados através de uma reação química, onde a amostra é colocada em contato com alguns reagentes químicos e a quantidade desses elementos eles são medidos na água, eles são determinados através de um cálculo posteriormente à análise. O fósforo, ele é feito da mesma forma. O fósforo total e o ortofosfatos, eles são determinados através de uma reação química, onde a amostra é colocada em contato com alguns reagentes, há uma reação e essa quantidade de fósforo, ela pode ser depois determinada e quantificada. A DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, ela indica a quantidade de micro-organismos que tem uma área que vai consumir a quantidade de oxigênio. Como é que ela é feita? A amostra ela é coletada e ela é colocada em incubação por 5 dias e posteriormente é feita a medida novamente. Faz a medida no primeiro dia e após 5 dias faz uma nova medida e vai determinar a quantidade de oxigênio que foi consumida no recipiente. Muito bem. Vimos aqui o vídeo da professora, né, Rita Milene, ela é da Universidade Federal do Amazonas, especialista em água. Então, ela falou aí sobre os parâmetros químicos, então, ou seja, a água ela precisa de 3 parâmetros de qualidade. Parâmetros físicos e os parâmetros químicos. E agora nós vamos conhecer os parâmetros biológicos, que é o que nós vamos conhecer agora, os parâmetros biológicos. Os parâmetros biológicos são de 2 tipos aqui. Os coliformes, que são indicadores de presença de micro-organismos patogênicos na água. Ou seja, os coliformes fecais, eles existem em grande quantidade nas fezes humanas. E quando encontrados na água, significa que ela recebeu esgotos domésticos, podendo conter micro-organismos causadores de doenças. É por isso que é muito importante fazer o tratamento da água. Então, quem faz esse tratamento da água são as empresas contratadas pelo Estado para poder fazer o tratamento da água para chegar até as nossas residências. Então, para a gente fazer aquele uso doméstico, para tomar banho, para fazer os nossos alimentos. Por quê? Porque os coliformes a gente não consegue enxergar. Então, são aqueles
aquela contaminação que a gente não enxerga. Por isso, a importância de ter um padrão aí de qualidade. Vamos ver qual outro padrão biológico. As algas. As algas, elas desempenham um importante papel no ambiente aquático, sendo responsáveis pela produção de grande quantidade de oxigênio dissolvido do meio, em grandes quantidades, como resultado de excessos de nutrientes, que é a eutrofização, trazem alguns inconvenientes, por exemplo, sabor e odor. Então, quando a água está contaminada, ali, quando as algas não estão desempenhando seu papel, a água a gente consegue observar sabor e odor. Toxidez, turbidez e cor. Lembram-se que esses daí são os parâmetros físicos que influenciam, que são influenciados por causa aqui desses parâmetros biológicos, né? Formação de massas de matéria orgânica que, ao serem decompostas, provocam a redução do oxigênio dissolvido. Corrosão, que é interferência nos processos de tratamento de água, aspecto estético desagradável. Então, é muito importante também aí a presença das águas no ambiente aquático. Por quê? Porque o excesso de nutrientes também pode causar problema ali para a água, que é chamada de eutrofização. E já que estamos falando de eutrofização, vamos assistir a um vídeo sobre eutrofização. Olá, alunos! Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química e eu estou aqui para falar sobre a eutrofização da água. E o que é eutrofização? A eutrofização é um problema ambiental provocado pelo excesso de nutrientes na água. Como assim excesso de nutrientes? Exatamente. Acontece que o excesso de nutrientes provoca um aumento excessivo de micro-organismos que se alimentam desses nutrientes. E esses nutrientes, esse excesso de nutrientes, eles vêm por causa dos esgotos nas grandes cidades ou por causa também de fertilizantes em ambientes rurais. Porque os fertilizantes e os esgotos, os dejetos dos esgotos, eles são ricos em nitrogênio e fósforo. Consequentemente, os micro-organismos eles aumentam de uma maneira excessiva que acabam provocando uma espécie de cortina ali na superfície da água. E essa cortina impede a passagem de luz e aí as espécies marinhas, as algas de fundo, não conseguem fazer o processo de fotossíntese e acabam morrendo. E aí, quando essas algas de fundo morrem, vai aumentar ali a proliferação de micro-organismos aeróbicos que se alimentam do oxigênio. Então, eles vão se proliferando, vai aumentando aí a demanda bioquímica de oxigênio, porque quanto maior quantidade de micro-organismo, mais oxigênio vai exigir. Então, quando aumenta aí essa demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio na água que estava dissolvido vai diminuindo, provocando também a morte de outras espécies aquáticas, como por exemplo os peixes. E aí que entram os decompositores, porque como os peixes e as outras espécies morrem, aumenta ali a proliferação de micro-organismos que são chamados de decompositores e eles liberam gases bem fedorentos. É por isso que quando a gente passa pelas cidades que tem aqueles rios que tem como se fosse um lodo, aquela camada verde, a gente percebe o mau cheiro quando a gente passa, por causa daí da demanda desses micro-organismos que eles estão muito grandes. Isso que se chama eutrofização da água. Viram a importância também do equilíbrio, né? Mesmo tendo algas, a gente acha que a grande proliferação não vai fazer mal. Vai fazer mal, sim, porque vai impedir a passagem da luz solar e vai impedir com que aqueles animais marinhos, as plantas, façam ali o processo de fotossíntese. Então, por isso que é importante ter esses padrões de qualidade da água. Sejam eles padrões os parâmetros físicos, os parâmetros químicos e os parâmetros biológicos. E já que nós estamos falando de qualidade da água, vamos ver como é que é feito, né, a importância de fazer o tratamento da água. Vamos assistir a um vídeo. A água que consumimos está presente em mananciais, ou seja,
rios, lagos ou fontes subterrâneas de água doce. Em seu estado natural, ela contém resquícios de sujeira e micro-organismos, e por isso não pode ser consumida pelas pessoas em sua forma bruta antes do tratamento, pois há o risco de contaminação por inúmeras doenças. Captação. Nessa primeira etapa, a água é captada e direcionada a um sistema de grades que retém resíduos sólidos maiores, como galhos, lixo, entre outros. Adução. A água agora é conduzida por meio de bombas até o local do tratamento, ou seja, para a estação de tratamento de água ETA. Coagulação. As partículas de impurezas presentes na água são pequenas e leves demais para sedimentar, então permanecem suspensas. Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, é adicionado sulfato de alumínio à água captada, um coagulante insolúvel que promove a união desses elementos. Floculação. Após a adição do coagulante, a água é submetida à agitação mecânica, para que as impurezas formem flocos maiores e mais pesados. Nesse processo, o coagulante é dispersado mais facilmente em uma agitação mais forte de 30 segundos. Em seguida, o agitador continua lentamente para promover a união das partículas e a formação de flocos. Com isso, as partículas impurezas agora aglutinadas, maiores e mais pesadas, se depositam no fundo do tanque, facilitando a remoção na etapa seguinte. Decantação. Nos tanques de decantação, os flocos de impureza formados na etapa anterior afundam e são separados do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido e descartado em aterros sanitários. A água, agora livre das partículas sólidas, pode passar para as etapas seguintes de tratamento. Filtragem. Agora a água deve passar por filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Esses materiais têm o potencial para reter flocos que não decantam, além da completa remoção de outros resíduos menores. Pós-alcalinização, desinfecção e floretação. Essa é uma das principais etapas de tratamento da água, pois garante a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro, corrige-se o pH da água. Depois, adiciona-se cloro ou ozônio para eliminação dos micro-organismos. Por fim, aplica-se flúor, elemento importante na prevenção de cáries na população. Reservação. Por fim, após o processo de tratamento da água, ela é armazenada nos reservatórios espalhados pela cidade e começa a ser distribuída à população. Esse processo garante que o abastecimento ocorra de forma regular, além de permitir a liberação em horários de maior demanda. Muito legal, né? Vendo aí todo o processo de tratamento da água, né? A gente pôde observar que todo esse processo de tratamento obedece aos parâmetros de qualidade da água. Quando vai ele reter os materiais sólidos, que são os parâmetros físicos, né? Quando também vai passar por um processo de floculação, de sedimentação, filtração, todo esse processo aí obedece aos parâmetros físicos, aos parâmetros químicos e, por último, aos parâmetros biológicos, que quando são colocados ali algumas substâncias químicas para tirar todas aquelas impurezas, aqueles contaminantes que a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar. Então, obedecendo aí também ao parâmetro biológico, que é um parâmetro de qualidade da água, certo, pessoal? Então, aqui nós falamos sobre a importância de conhecer os parâmetros de qualidade da água e também vimos, por final, como é feito o processo ali de tratamento da água, porque não é porque temos água suficiente, que a gente acha que é suficiente, que um dia ela não vai acabar. Sim, pode acontecer se a gente continuar sempre contaminando a água. A gente precisa ter sempre, obedecer sempre todos esses processos de qualidade para que a gente tenha
eternamente, né? Que é o que a gente quer, é a água para a nossa sobrevivência. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa nossa aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.